Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, a gente viu que a gente deve ter nossa vida dedicada a Deus. No começo do capítulo 4, ele falou sobre a dedicação na área moral. E agora no verso 9 ele vai falar sobre a questão do amor de uns para com os outros. Pode ler, por favor? Mas quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Veja que Deus pede de nós que nós amemos uns aos outros. Você não vai amar o outro, o próximo, porque ele é legal. Porque aí é fácil. A questão difícil você demonstrar amor quando o outro não é tão legal assim ou não está sendo tão legal. E às vezes a gente não tem a motivação de esticar a mão em amor, a gente não tem a motivação de perdoar, a gente não tem a motivação de estar junto porque estamos vendo a pessoa e o seu problema. E Deus fala, então olha para mim, eu estou pedindo isso de você. Se você não quer fazer pelo outro, faça por mim. É isso que Deus manda que a gente faça. Verso 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais. Ou seja, devemos fazer e progredir em fazer. Não podemos nos acomodar. A vida cristã é que nem andar de bicicleta. Quando você para, você cai. Então, continue. Progrida. Se você já ama, ame mais. Faça um pouco mais. Siga progredindo no amor de uns para com os outros. Verso 11. E que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Vamos ter uma vida tranquila, calma e trabalhando. Por que ele fala em trabalhando? Porque ele tem que trabalhar. Timóteo vai falar, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, fala assim, ó, se alguém não quer trabalhar, não coma. O trabalho faz bem, foi Deus que criou o trabalho. Os sofrimentos vindos do trabalho, às vezes pode ser por um patrão ruim, consequência do pecado, tipo os espinhos na lavoura, mas trabalhar faz bem. E Deus está falando, quer ter uma vida tranquila? Trabalhe. Porque aí você não vai ter tempo para ficar olhando para o outro, para ficar vendo os defeitos do outro, para ficar criticando o outro. Viva uma vida tranquila e trabalhando. Versículo 12. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e para que os que estáis com falta de nada. Tá. Veja que ele fala assim, ó, trabalhe, porque aí você não vai ter falta das coisas, você vai ter o que você precisa e você vai ter um bom testemunho. E aí ele fala, então, se porte de uma forma digna para com os de fora. Ou seja, eu vou amar o meu irmão, o meu próximo, vou progredir nesse amor, vou ser uma pessoa direita, que vive uma vida tranquila, que trabalho, e vou ter uma vida digna que os de fora vão olhar e vão ver a diferença que Deus faz na minha vida. Então a gente ama os de dentro e os de fora, a gente trabalha, a gente vive uma vida de exemplo dedicada a Deus, porque isso vai fazer com que os de fora vejam que vale a pena servir o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 13, ele muda um pouquinho de assunto. Alguém pode ler, ele vai falar sobre os que já morreram confiando em Cristo. Inclusive ele usa o termo os que dormem. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Só antes da gente ler, vamos pensar o seguinte. Jesus disse que ia voltar, não disse? Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, quando Jesus sobe aos céus, os anjos depois dizem para os apóstolos o quê? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele há de voltar. Então eles viviam na expectativa de que Cristo voltaria. E aí alguns morreram. E aí o pessoal perguntou, mas tá, Jesus vai voltar, mas alguns já morreram, como que fica? Então ele vai começar a tratar o assunto. Como que é a realidade daquele que morreu confiando em Cristo? Como deve ser a nossa atitude na hora que nós perdemos alguém que nós amamos, mas essa pessoa partiu na confiança da vida eterna?
Então ele vai falar sobre esse assunto agora. Versículo 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele usa esse termo os que dormem no sentido seguinte: a morte, ela traz algo muito forte para a gente, porque a separação do corpo da alma, a separação daquelas pessoas que nós amamos, certo? E a morte faz com que a gente pense o que vai ser depois. Aí ele já começa falando, aqueles que morreram confiando em Cristo, não é algo terrível de uma separação eterna de Deus como aquele que não confia. Eles estão descansando em Cristo. E aí ele fala, não sejam ignorantes, ou seja, eu quero que vocês entendam esse assunto, para que vocês não sofram em demasia como aqueles que não têm esperança. Existem dois grupos de pessoas, então, ou poderíamos dizer três aqui. Existem os que morreram, é o primeiro grupo. E aí depois existem dois, os que têm esperança e os que não têm esperança. Aqueles que não têm esperança entram em desespero, porque não sabem para onde a pessoa foi. Ou às vezes, porque sabe para onde foi, sabe que foi para um lugar ruim, né? Mas existem aquelas pessoas que não têm a esperança que nós temos. Lembra que no capítulo 1, fala que eles tinham uma firme esperança na fé que tinham em Cristo? Então, essa esperança é que nos ajuda na hora que nós temos que enfrentar a dor da separação de alguém que nós amamos. Então ele fala assim, com respeito àqueles que morreram confiando em Cristo, eu quero que vocês não se desesperem como aqueles que perderam alguém, mas não têm esperança. E aí ele vai explicar o que é que faz essa diferença. O versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Veja que ele começa, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Ou seja, o que é que traz esperança para a gente? O fato de Jesus ter morrido na cruz e pagado os nossos pecados. A gente merecia o inferno, a gente merecia o castigo. Mas Jesus foi e pagou o nosso castigo. Por isso que a palavra evangelho quer dizer boa notícia. E em 1 Coríntios 15, quando a gente estudou, versos 3 e 4, ele fala assim, eu quero cientificar-vos do evangelho. Que é o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressurgiu. Ou seja, Cristo pagou a nossa dívida, morreu no nosso lugar, pagando a dívida que era nossa, levando o castigo e a maldição que era nossa, certo? Aí, ele não continuou morto, ele está vivo. A certeza da vida eterna já começa com o fato de que olhamos para um Cristo vivo e não um Cristo morto. Se Cristo tivesse continuado morto, nós não poderíamos ter a certeza absoluta dessa vida eterna. Mas o Evangelho é o seguinte, Deus te deu uma boa nova, Jesus pagou os nossos pecados, Ele não continuou morto, Ele está vivo e promete para nós a vida eterna. Só pode prometer a vida eterna quem tem a vida eterna. E aí, ele está falando o seguinte, se a gente creu, então Deus, mediante Jesus, vai trazer na sua companhia os que dormem. Ou seja, aqueles que morreram estão confiando em Cristo, estão com Cristo, e vai chegar um momento onde Cristo vai descer nas nuvens e vai trazer junto com ele essas pessoas. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então, onde está a nossa esperança? No fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, pago a nossa dívida e ressuscitado. E aí, como nós temos essa certeza? A Bíblia diz que quando nós morremos, nós vamos morar junto com o Senhor. Jesus nos disse no João 14, na casa de meu pai tem muitas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar o lugar. Ou seja, ele foi lá e ele estava fofando a cama para a gente. Entre aspas, né? Uma figura de linguagem. Tem lugar, e ele está dizendo, eu vou levar vocês para mim mesmo.
E agora está dizendo o seguinte: então aquele que morreu confiando em Cristo, ele está junto com Cristo, na presença do Senhor, e vai ter um dia que Jesus vai descer e ele vai trazer essas pessoas junto. Que parte da pessoa? O corpo? Não, o corpo está aqui na terra. A alma, que a pessoa é, a parte espiritual, que é o relacionamento com Deus, né? Então, ele vai descer junto com Cristo. Para descer junto com Cristo é porque está com Cristo no momento, não é isso? Então, quando alguém morre, a gente tem uma certeza da vida eterna porque Cristo prometeu, porque Cristo pagou os pecados e porque Ele ressuscitou dos mortos. E também nós temos a certeza, porque não é que a pessoa vai morar com Cristo, mas ela já está com Cristo. E aí está dizendo que um dia Ele vai voltar e vai trazer as pessoas juntamente com Ele. Versículo 15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele falou o seguinte: quando Cristo vier, e aqui está falando do arrebatamento, a gente já vai ver por quê, Ele traz junto com Ele aqueles que creram, morreram na esperança, na certeza da vida eterna, colocaram sua fé em Cristo, que Cristo pagou seus pecados, essas pessoas descem junto com Ele. Quem estiver vivo na época não vai tomar a frente. Vamos supor que isso aconteça hoje. Nós não vamos preceder aqueles que já partiram, estão vivendo para sempre com o Senhor, estão junto com Ele. Então, quando Jesus voltar, desce aqueles que creram, confiando nele, junto com Ele, e os que estão aqui vão subir. Mas antes tem que acontecer uma coisa. E aí ele explica qual que é, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que vai ser dada a ordem, Cristo desce, certo? Trazendo junto com Ele os que morreram, confiando nele, certo? E aí, antes de levar a gente, ressuscita o corpo daqueles que vieram, entenderam? Então veio, a alma e o espírito vem com Cristo, certo? E aí, antes de levar os que estão vivos, ele ressuscita o corpo daqueles que confiaram. E aí eles vão subir, agora com o corpo, a alma e o espírito. Não somente a parte espiritual, mas também o corpo ressuscitado vai ressuscitar naquela hora para subir junto. Então eles estão com o Senhor no momento, vão descer juntamente com Ele e o corpo vai ser ressuscitado. Então, antes de subir os que estão vivos no momento, primeiro vai ressuscitar o corpo daqueles que creram. Versículo 17. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele desce com aquelas pessoas que creram. O corpo é ressuscitado, a pessoa que está lá, só a parte espiritual agora, o corpo ressuscitado junto, e aí sobe aqueles que tiveram o corpo ressuscitado e aqueles que hoje estão vivos e ainda não morreram, mas vão ser transformados e sobem juntos e encontram com Cristo nos ares, nas nuvens. Então olha só, a ordem dos fatores, né? Alguém que morre confiando em Cristo, nós podemos chorar? Sim. Podemos ficar tristes? Sim. Você não vai ver aquela pessoa por um tempo. Então é normal essa dor da separação, esse sofrimento. Porém, é diferente quando você não tem esperança. Tá? Eu sei de uma pessoa que perdeu 2 filhos em um ano. O primeiro filho, quando essa pessoa perdeu, tinha 1 ano e pouco. E foi um desespero absurdo, absurdo. Não deixaram, eu estava junto, não deixaram enterrar. E foi uma coisa que precisaram segurar os pais para poder enterrar a criança, que foi uma coisa muito, muito desesperadora. Começaram a estudar a palavra, entenderam a fé em Cristo. A mulher estava grávida, ganhou o nenê, aí esse nenê morre. Aí você vai para lá com aquela imagem do que aconteceu um ano antes.
Aí você encontra os pais tristes, chorando sim, mas serenos. Na hora que vai, isso foi numa quarta, o enterro foi na quinta. O pai mesmo fechou o caixão, pegou, foi, enterrou, triste, choraram. No domingo ele levanta e ele fala assim: antes eu ouvia muitas vozes, mas agora eu aprendi que eu só devo ouvir a voz do meu querido Jesus. É isso que faz a diferença. É a esperança que Ele nos dá. E é uma esperança certa, uma esperança firme. Quando morre, vai morar com o Senhor. Porque quando Ele voltar, Ele vai trazer junto na sua presença. Aí a pessoa vai ter o corpo ressuscitado. E aí vai subir para encontrar com Jesus agora com o corpo junto, não somente a parte espiritual. E a gente, vamos supor que fosse hoje, a gente vai ter o corpo transformado e subir junto com eles e encontrar com o Senhor nos ares. É isso que a Bíblia chama de arrebatamento, quer dizer, ser levado até Ele. Mas para a gente ser levado, primeiro vem aqueles que confiaram, recebem o corpo, tem a ressurreição do corpo e junto a gente se encontra com o Senhor nos ares. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Verso 18. Sim, no final do 17 diz assim: e estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, vamos morar para sempre com Ele. Se alguém partiu, já está lá, está morando com Ele na parte espiritual. Um dia vai descer, receber o corpo, ter o corpo ressuscitado e vai morar para sempre com o Senhor. Certo? E se a gente for arrebatado, quer dizer, aconteceu hoje, a gente não morre, o corpo é transformado e subimos para morar com o Senhor para sempre. A eternidade com o Senhor. Não tem mais volta, vamos por assim. A nossa pátria, para o nosso objetivo é. Por isso que fala, pensa nas coisas lá do alto, viver e buscar as coisas lá do alto, porque a nossa pátria está lá, prossiga para o alvo olhando para Cristo, porque a nossa eternidade inteira vai ser passando ao lado dele, servindo a Ele, amando a Ele, louvando a Ele pelo que Ele fez por nós. Versículo 18. Por que isso está escrito aqui? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque é uma forma de nos consolarmos. Quando acontecer a morte de alguém, nós podemos nos consolar com as verdades da palavra de Deus, com a certeza da vida eterna, por causa do que Cristo fez por nós. Capítulo 5, versos 1 a 3. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Porque quando disseres paz e esperança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto a uma mulher grávida, e não escaparão. Veja que aqui ele fala, quanto aos tempos, ele está falando de coisas futuras agora, certo? Ele citou o arrebatamento, mas quanto aos tempos, quanto às coisas futuras, eu não preciso escrever para vocês agora, mas eu quero deixar claro, o dia do Senhor vai vir como um ladrão à noite. Alguém espera o dia que o ladrão vai chegar? Se a gente esperasse, a gente estava preparado para dar um pega nele, né? Mas a gente não espera, vem de repente, não é assim? Aí ele começa a comparar, ele fala assim, tem uma coisa, que nem uma mulher que está para dar à luz, pode vir a dor, só vai terminar quando acabar aquele parto. Está dizendo, vai acontecer. No final do tempo vai ter, às vezes, princípios de paz, mas de repente, a destruição. Eu não vou entrar nas explicações disso, que a gente precisaria entrar em profecias do Velho Testamento, Apocalipse. Quando a gente chegar a Apocalipse, a gente estuda um pouco sobre isso. Mas algumas certezas nós podemos ter quanto a isso. E é essa certeza que a gente vai ver agora. Versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Veja, quem está na luz não precisa ter medo. Por quê? É como o ladrão que vem de noite. Quem está nas trevas, esse dia o cara tem que ter medo mesmo. Lembra que a gente viu agora há pouco que é Jesus Cristo que nos livra da ira vindoura? A gente leu agora há pouco no livro de Tessalonicenses. Agora, para aquele que está nas trevas, aí é preocupante. Mas para quem está na luz, não.
Porque a nossa firmeza, a nossa segurança está em Cristo. Versículos 6 e 7. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Ele faz uma comparação falando assim, olha, nós somos da luz, não das trevas, por isso não precisamos temer. Fala, o que dorme com o que vigia, com o que está atento. O que é das trevas com o que é da luz. O que se embriaga à noite com aquele que é sóbrio. Nós não precisamos ter medo porque somos da luz. Cristo nos livra da ira vindoura. Agora, para aquele que não tem essa certeza, para aquele que está nas trevas, aí é preocupante. Verso 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Veja, ele fala assim, qual é a nossa segurança? A nossa segurança está no seguinte, nossa couraça é a fé que temos em Cristo Jesus. O amor de Deus derramado nos nossos corações. O capacete da certeza da salvação que protege nossos pensamentos. Ele falou, ou seja, a nossa fé e a certeza que nós temos da salvação em Cristo Jesus é que nos protege para esse dia da ira vindoura. Porque Cristo nos livra da ira vindoura. Nós que somos do dia, não precisamos temer as trevas. Quem está nas trevas é que deve temer. Versículo 9 e 10. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que crer, vigiemos, crer, durmamos, vivamos juntamente com Ele. Veja que Deus não nos destinou à ira, nos destinou à salvação. Por isso nós não precisamos temer isso. E aí ele fala, quer durmamos, quer estejamos acordados, quer estejamos vigiando, a nossa segurança está na salvação oferecida por Cristo, na fé colocada em Cristo, em sermos do dia e não da luz, não das trevas. Porque Deus não nos destinou à ira, mas à salvação. Então estamos seguros, não precisamos temer esse dia. João 3,36, ele fala o seguinte, que ele nos deu a vida eterna. Agora, ele fala de uma coisa interessante, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando a gente crê, a ira de Deus, o castigo caiu sobre Cristo ali na cruz, certo? Quando a gente não crê, a ira cai sobre nós. Por isso que Deus não nos destinou a ira, mas a vida eterna, porque nós cremos, a ira de Deus já caiu sobre Cristo Jesus. Então a nossa segurança está nele. Verso 11. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Veja aqui, quando fala do arrebatamento, consolem-se uns aos outros com a certeza do arrebatamento para aqueles que creem. Quando fala do dia da ira, consolem-se uns aos outros na certeza de que Deus nos destinou a salvação e não a ira. Versículos 12 e 13. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então ele fala, reconheça aquelas pessoas que estão à frente, trabalhando, corrigindo, ensinando, tenha preço para com elas. Agora ele começa a dar conselhos práticos, um atrás do outro. O final do verso 13 fala assim, vivei em paz uns com os outros. Né? Então a gente deve agora, ele vai puxar tudo coisa bem prática, uma frase atrás da outra. Nós que cremos, somos livres da ira vindoura. Deus nos destinou a salvação e não a ira. Temos a certeza que vamos morar com Jesus. Ele vai nos arrebatar, nos levar para Ele. Seja através da ressurreição do corpo ou do arrebatamento. Servimos um Deus vivo e verdadeiro. Como vai ser a nossa vida? Como que vai ser nosso dia a dia? Aí ele começa a dar uma frase atrás da outra. Vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Nós nos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consolei os de pouco ânimo,
Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos os homens. Veja, admoeste aquele que é submisso. Faça ele entender que está errado e para ele no caminho certo. Console os que estão desanimados. Tem pessoas passando por problemas graves. Nós devemos ir lá consolar, animar essas pessoas que estão precisando de ânimo. Amparar aqueles que estão fracos. Tem alguém que está fraco, está desanimado, está sofrendo, está com algum problema. Vamos amparar essas pessoas que estão precisando. Ser longânimo para com todos. Ter longo ânimo, ter paciência com aqueles que estão ao nosso redor. Versículo 15. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Não pague o mal com mal, pague o mal com... Seja longânimo para com todos, pague o mal com... Seja bondoso com as pessoas, não importa se elas são legais ou não. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Regozijar é alegrar, e alegrar muito. Aquilo que a gente viu em Filipenses, capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez li, digo, alegrai-vos. Ou seja, a razão da minha alegria não está nas circunstâncias, nas pessoas e nas coisas, está no Senhor. As circunstâncias nos fazem chorar, mas eu olho para o Senhor e encontro nele razão para me alegrar. Se a gente vai para o Salmo 16, Davi está sofrendo porque o próprio filho toma o reino e queria matá-lo. E ele foge e ele diz, o Senhor é o meu refúgio. Aí o verso 2 ele fala assim, tudo que eu tenho vem do Senhor. Depois ele vai para o verso 5 e ele fala assim, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Depois ele vai falando do cuidado de Deus com a sua vida. E aí ele termina o salmo dizendo no verso 11, na tua presença, tu me farás ver as veredas da vida, na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ele olhava para as coisas, as suas circunstâncias, ele chorava. Mas Deus era o seu refúgio. Em Deus estava a expectativa do seu futuro. E aí na presença de Deus ele encontrou alegria, mesmo quando o seu próprio filho o fazia chorar. Versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orar já não é tão simples. Agora, continuamente, nós oramos às vezes 1 minuto, oramos rapidinho e esquecemos depois. Alguém pede oração, vamos orar para o fulano que está doente, a gente ora ali e depois a gente esquece. Ele está falando orai sem cessar. Eu estou dirigindo, eu posso estar em comunhão com Deus, eu posso estar falando com Deus. Eu estou num lugar trabalhando, claro, tem alguns serviços que a concentração não te permite pôr a mente em outro lugar, mas alguns dá. Às vezes lavando uma louça, você pode estar lavando a louça e falando com Deus. Em comunhão com Deus, a ideia de comunhão com o nosso Pai. Somos amados do nosso Pai, servimos um Deus vivo e verdadeiro e podemos nos achegar a Ele o tempo todo em comunhão e em graça. E acharmos nele graça. Versículo 18. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que falou lá no capítulo 3 que a vontade de Deus era a nossa santificação, desculpa, no 4, era a nossa santificação, e aqui fala que a vontade de Deus é que a gente tenha um coração grato. Em tudo dai graças. Veja que ele não diz por tudo, porque existem algumas coisas que nos vão nos fazer chorar, mas no meio delas, eu tenho que ter um coração grato diante de Deus. Eu não vou dar, Deus, obrigado por roubar o meu carro. Deus, eu quero ter um coração grato, mesmo nessa luta que eu estou passando agora. No meio do que eu estiver passando, no meio das lutas, Deus, eu quero ter um coração grato. A gratidão, ela faz com que nós tenhamos uma vida mais leve. E nós podemos colocar nossa vida nas mãos daquele que pode cuidar de nós. Como o salmista disse no Salmo 16:5, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Verso 19. Não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? A Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro de nós, certo? Nós estudamos em Efésios capítulo 1, versos de 12 até 14. No 13 diz assim, quem vós estáis, depois de ter ouvido o Evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Selado, marcado, ele mora em nós, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia que Deus nos deu. Só que muitas vezes, se nós vivemos uma vida que faz o que é errado, que desagrada a Deus, a gente abafa ele dentro de nós. Ele fala ao nosso coração quando nós estamos errados. Ele nos ajuda a lembrar o que Jesus diz. Ele nos ajuda a saber o caminho a seguir.
Ele nos ajuda a lembrar coisas que a Bíblia diz. Através da Bíblia, ele nos ajuda a entender, ilumina a nossa mente para que a gente saiba como agir. Mas muitas vezes, quando nós começamos a agir errado, a gente abafa a voz dele e só ouve a nossa voz, o nosso ego, o que nós queremos. Então ele fala, não apague o Espírito, não abafe o Espírito dentro de você. Ouça a voz dele, deixe ele dirigir a sua vida, deixe ele produzir o fruto bom na sua vida, como diz lá em Gálatas, que a gente estudou, né? Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há. Mas se nós vivemos agindo errado, nós vamos abafando a voz dele, e esse fruto não é produzido nas nossas vidas. Versículo 20. Não desprezei as profecias. Deus deixou muitas verdades escritas aqui. O termo profecia é o recado de Deus. No passado, por não ter a palavra escrita, Deus revelava aos profetas. E isso foi escrito para nós hoje. Então, não devemos desprezar o que a Bíblia diz, o que textos proféticos da Bíblia dizem. Por quê? Se a gente desprezar isso, a gente não vai estar atento. A gente não vai saber as coisas sobre Deus. Versículo 21. Examinai todas as coisas, retendo o que é bom. Não engula tudo. Tudo que vier para você, examine. Pense naquilo. Veja se aquilo está de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente ouve uma mensagem porque diz que é o pregador, que é fulano, é ciclano, a gente engole tudo que vem. Não, nós temos que ser criteriosos. Examina, vê se é verdade, se não. Lá em Atos 17, fala dos bereanos, diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque com avidez procuravam ver se o que estava sendo falado estava realmente condizendo com o que a Bíblia dizia. Examinemos as coisas. Você ouviu alguma coisa? Alguém te passou uma mensagem? Alguém te passou um vídeo para assistir? Alguém te mandou uma frase de alguém? Examine isso e retenha só o que é bom. Não está dizendo jogue tudo fora, não. Examine. Seja criterioso, se é verdade, se retém. Versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Veja que nós devemos nos abster da aparência do mal. Não só do que é mal, mas da aparência do mal. Porque muitas vezes não fazemos algo errado, mas a maneira como nós estamos agindo, ou o local onde nós estamos, dá uma aparência do mal, não dá? Vamos supor que eu resolvi, eu estava com sede, e vi um boteco cheio de bêbado lá, e de umas mulheres estranhas, e vocês me vê tomando uma Coca-Cola lá. Quem vai pensar que eu só tomei Coca-Cola? Ninguém. Então, fuja não só do mal, mas até da aparência do mal. Versículos 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Veja que nós devemos ser apresentados íntegros, conservar nossa vida íntegra até o dia de Cristo, até o dia que Ele nos levar, até o dia da nossa morte, o nosso encontro com Ele, ou até o dia do nosso encontro com Ele nos ares pelo arrebatamento. Mas não somente o espírito e alma, mas corpo, alma e espírito. E aí lembra que ele tratou o assunto da moralidade, da questão do uso do corpo, para não sensualizar, para não usar para prostituição, não usar para relações indevidas, para não defraudar ninguém. Fala da alma, nossa mente, como está a nossa mente, o que estamos pensando, o que estamos refletindo. O coração, nosso ódio, às vezes não queremos perdoar alguém, nossa parte espiritual da comunhão com Deus, como está a nossa vida, tem que ser apresentado íntegro diante de Deus até o dia de Cristo Jesus. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Orai sem cessar, mas orem um pelo outro. E Paulo diz, ore por mim, eu preciso das suas orações também. Versículo 26. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Tá. Havia um costume naquela época, de quando se cumprimentava, o homem beijava o rosto do outro homem e a mulher beijava o rosto da outra mulher. Hoje, se isso acontecer, pode trazer alguns entendimentos errados, não pode? Mas o ponto principal está na ordem, saudai-vos.
A expressão cultural da forma como você vai se saudar depende de cada cultura. Em algumas culturas árabes ainda é normal esse tipo de cumprimento. Na nossa cultura já não seria normal, poderia ser até uma aparência do mal. Então a gente vai se saudar de uma forma que seja mostrando para as pessoas o carinho que temos umas pelas outras. Versículos 27 e 28. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A verdade é para ser compartilhada com todos. O que eu sei da palavra, eu passo para os outros. A carta que chegou para uns era para ser apresentada para todos. E é isso que deve reger as nossas vidas. Aquilo que eu sei, eu tenho responsabilidade por passar. E semana que vem, se Deus permitir, a gente vai estudar o livro de 2 Tessalonicenses. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.